Bom dia! Um lindo dia com muita alegria para você que está acompanhando esse projeto, que está vivendo a palavra de Deus na prática, conhecendo e aplicando tudo aquilo que tem no manual da vida. Estamos hoje no dia 108 do projeto Bíblia para Iniciantes e essa música que eu enviei para vocês, Os Sonhos de Deus. Que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, não os seus sonhos, porque muitas vezes os seus sonhos podem não ser os sonhos de Deus. Que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, porque eles são maiores do que os seus, acredite. Lá em Isaías diz isso. Os sonhos de Deus são como o céu e os seus sonhos são como a terra. Os sonhos de Deus são mais altos do que os seus, acredite. Os planos, os projetos de Deus são maravilhosos. E não desista, não desista de estar no centro da vontade de Deus, não desista de conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. E que você conheça através da revelação de Deus, como diz no livro Uma Vida com Propósitos, e que essa revelação o leve, o conduza a vivenciar esses sonhos através do Espírito Santo que vai te guiar, me guiar, nos guiar para a conquista desses sonhos de Deus. Amém? Eu creio. Você crê? Então vamos continuar aqui nosso cronograma de leitura bíblica. Estamos no livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Perceba que agora ele não fala apenas para os varões israelitas, ou seja, ele não fala apenas para os judeus. Ele está falando para os judeus e vós outros que também temeis a Deus, ou seja, aos judeus e aos gentios, aqueles que não eram judeus e se converteram e acreditaram na palavra de Jesus. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Ele está lembrando aqui de tudo aquilo que Deus fizera ao povo de Israel. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Maus costumes. E foi por causa desses maus costumes que demorou tanto para sair do Egito para Canaã, do ponto A ao ponto B, como um bom coach pode falar, do estado atual para o estado desejado. Né? E foram 40 anos ali, o povo reclamando, resmungando, desobedecendo, e por isso ficou ali rodando, 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 quando poderia ter chegado em 40 dias, mas foram 40 anos. Enfim, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, a terra prometida, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei. Foi um pedido do povo. Deus falou: vocês não precisam de um rei, vocês precisam apenas de um profeta. Mas eles queriam um rei. Eles queriam adorar alguém
que fosse de carne e osso. Eles queriam isso. Então, ok. Deus lhes atendeu o pedido. É assim que vocês querem? Então, ok. E deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. O rei Davi. Engraçado que interessante, Saul foi o primeiro rei de um povo que pediu um rei. Ele começou como um verdadeiro rei, mas ele acabou enlouquecendo. Ele teve medo, ele teve inveja, ele tentou matar Davi. Aliás, antes mesmo dele ser ordenado rei, ele se escondeu entre as malas, porque ele já tinha uma insegurança dentro dele. Mas Deus queria que ele ficasse naquela posição, Deus o ungiu. Só que o medo e a inveja o tiraram da presença de Deus. E ele acabou enlouquecendo, e no final da vida foi terrível. No dia anterior à sua morte trágica, Saul se disfarçou e consultou uma médium, e ali foi o fim dele. Ali ele já estava enlouquecido. Enfim, para que a unção de Deus continue na sua vida, é importante o quê? Coragem, obediência à sua palavra. Se não for assim, a coisa não continua. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então, Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falava isso, que fará toda a minha vontade, porque ele tinha um coração como o de Deus, como o de Jesus, porque ele fazia a vontade de Deus, assim como Jesus veio e fez a vontade de Deus. Lembra no Getsemane? A vontade de Jesus era que Deus afastasse dele aquele cálice, aquele sofrimento. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, disse Jesus, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E Davi também, da mesma forma, ele fazia a mesma coisa. Ele fazia a vontade de Deus. Ele tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, assim como Jesus também. E da descendência deste, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Então João Batista, ele preparou o caminho de Jesus, o caminho para que Jesus viesse. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Muitos achavam que João era o próprio Cristo, mas ele falou: Não sou eu. Com toda a humildade, ele se colocou em seu lugar. Ele poderia ter se ensoberbecido, né, por causa do povo achar que ele era o próprio Cristo, mas não, ele sempre falou: Não sou eu a quem supondes, não sou eu quem vocês acham que eu sou. Eu sou aquele que está preparando o caminho daquele que vem. Eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, dizia João. E Paulo continua o discurso dele: Irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus, mais uma vez se dirigindo aos judeus e aos gentios que criam em Deus. A nós nos foi enviado a palavra desta salvação. E agora não é mais apenas para os judeus, como ele começou falando. A nós, judeus e aqueles
a quem foi enviada a palavra, aqueles que temei a Deus, nos foi enviada a palavra desta salvação. A palavra desta salvação. Uau! Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram sem saber as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, tirando-o da cruz, puseram-no em um túmulo. E achavam que ali ele iria ficar. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quantas promessas foram feitas a Davi, todas elas se cumprem em Jesus. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo, esse santo com S maiúsculo, veja a corrupção. Esse santo é Jesus. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. E ele está dizendo: Davi, por mais que fosse exaltado, por mais que tenha sido um rei fantástico, um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo tudo isso, ele morreu, ele adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção e pecou. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, o Salvador, o justo, este não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. E ele está dizendo aqui, a lei de Moisés não foi poderosa para justificar vocês dos seus pecados, mas Jesus, por ele, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. E os pecados são redimidos. É para remissão. Jesus veio para tirar o peso do nosso pecado, para salvar, para curar e para redimir os nossos pecados, assim como um cordeiro que antes, na lei de Moisés, tinha de ser imolado, tinha de ser sacrificado, morto, para que o sangue daquele cordeiro pudesse pagar o preço do pecado do homem naquela época de Moisés. Mas hoje não existe mais necessidade. Paulo está dizendo aqui, por meio dele, todo o que crê é justificado. E ele vos anuncia a remissão dos pecados. Amém? Maravilhoso isso. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E o que está dito lá nos profetas? Vede, ó desprezadores. Isso está lá. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Se alguém contar a vocês, vocês não vão acreditar, porque a obra que eu vou realizar é grande. Você pode receber essa palavra
A obra que Deus vai realizar na sua vida é grande. Maravilhai. Você pode se maravilhar. Agora só existe uma forma de você cumprir isso na sua vida, de você receber isso na sua vida. É entender que Jesus veio para te salvar. Jesus foi o único que morreu por mim e por você. Não tem outro. Ele morreu e o sangue dele é para nós, é para nos curar, para nos redimir, para nos salvar. Amém? Pare de resistir e entregue a sua vida a Jesus. Um beijo no coração e um dia maravilhoso para você. Amanhã estamos juntos novamente, a partir do versículo 42, e vamos até o 52 do capítulo 13 de Atos. Fica com Deus. Com Deus.